Olá, nono ano. Tudo bem? Vamos dar sequência às nossas aulas. Vamos voltar a falar sobre o Brasil na Primeira República ou a República Velha. Vamos lá? Vamos focar nos anos 20, nos anos finais aí da República Velha e analisar os fatores que levaram à crise e à chegada de Getúlio Vargas no poder e, consequentemente, o fim da Primeira República no Brasil. A década de 20 foi marcada por uma crise política provocada pelo clima de revanchismo das oligarquias estaduais contra os estados hegemônicos. O Brasil passava por problemas econômicos, economia essencialmente agrícola, e por isso a maioria da população vivia no campo. O café era o principal produto, e isso começou a gerar um descontentamento, visto que o café, por ser o principal ativo de exportação, ele tinha vários incentivos do governo, como nós falamos nas aulas anteriores sobre Brasil República 1. Então, os outros produtos, eles não tinham esse mesmo incentivo, né? Isso gerava uma dificuldade nos outros setores, tá? E ao mesmo tempo que esse sistema, né, esse mecanismo de valorização do café, está ligado à política do café com leite, né, diretamente às oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, que marcavam ali os presidentes para serem eleitos para favorecer exatamente esses dois estados, tá bom? Mas o Brasil, meados, né, início dos anos 20, começou a mudar o rumo. A Primeira Guerra Mundial, ela impulsionou a industrialização e, com isso, houve um crescimento das cidades. E quando surgem as cidades, né, essa população mais urbana, começam a emergir grupos, novos grupos sociais, né? O primeiro deles é o operário urbano, que adotavam posturas políticas mais críticas, né? Eles eram compostos ali por imigrantes europeus já acostumados com ideias anarquistas e socialistas, né? Essa questão de reconhecimento da sua classe, né? Do proletariado, no caso, nessa conscientização, e devido também às condições de trabalho precárias, altas jornadas de trabalho, condições de trabalho insalubres, mulheres e crianças, e sem contar a questão do baixo salário, né? Eles viviam basicamente para sobreviver. Nesse contexto ocorreram greves, a principal delas de 1917, tá? Que colocou ali em xeque, né, evidenciou a luta operária no Brasil. Em 22 ocorre a fundação do Partido Comunista, o PCB, tá? E isso coloca cada vez mais em xeque, né, esse jogo político das oligarquias, né? Uma nova classe social estava surgindo, o Brasil precisava mudar, precisava sair do lugar, precisava sair desse jogo de cartas marcadas, as oligarquias de Minas e São Paulo, só o café, um país essencialmente agrário, tá? Então, todas essas questões, as novas classes sociais evidenciaram todo esse cenário. O outro grupo que surge é a burguesia industrial, né, que era formada por latifundiários que ampliaram suas atividades econômicas. Cafeicultores, né, imigrantes que se associavam a outros grupos de proprietários rurais, tá? Só que esses adotavam uma postura política e uma posição mais reformista, mais moderada, né? Eles queriam seus benefícios ali, mas não a adesão das massas, no caso, tá? Para isso, né, eles precisavam por fim ao monopólio exercido pelas oligarquias agrárias para ter maior participação na política. Como nós falamos nas aulas anteriores, né, sobre a Primeira República, havia ali um conchavo político dos governadores, né, entre o presidente e as oligarquias, né, quem ia ser eleito. A oposição praticamente não tinha chance nenhuma, né, havia mecanismos ali de impedir que a oposição chegasse, enfim. Outro grupo, né, que surge nesse meio aí são as camadas médias, que são os comerciantes, pequenos fabricantes, funcionários públicos e profissionais liberais. Esses setores tendiam também a se opor ao regime estabelecido, né,
porque eles queriam também participar da política. Então o Brasil precisava mudar, precisava de um voto secreto, né, para não ter o voto de cabresto, para não ter esse voto manipulado ali, tá? E uma justiça eleitoral para acabar com essas mazelas do que era feito. Todo mundo sabe que as eleições no Brasil durante a Primeira República eram um jogo de cartas marcadas. Eram pouquíssimas pessoas votavam e mesmo assim o voto era aberto e essas pessoas eram manipuladas, né, a votar em alguém segundo os interesses do meio ali, né? O Brasil, nos anos 20, ainda passou pela crise de exportação do café e aí gerou uma maior necessidade das oligarquias de Minas e São Paulo de manter-se no poder, de manter o controle, principalmente para valorizar o café, né? E tudo isso gerou em revoltas, né? E devido aos descontentamentos aí da população frente às oligarquias de Minas e São Paulo, ok? Em 1918, o presidente eleito foi Rodrigues Alves, mas o Rodrigues Alves não chegou a assumir porque ele foi morto pela gripe espanhola, que matou milhares de pessoas no mundo e também no Brasil, né? A gripe espanhola chegou a matar milhões, né? Vamos dizer assim. No Brasil ela matou milhares. E o presidente Rodrigues Alves foi vítima. E quem assumiu, né, seu lugar foi o vice, né, Delfim Moreira, tá? Mas foram convocadas novas eleições, de acordo com a Constituição de 1891. E assim, quem chega à presidência foi o presidente Epitácio Pessoa. E começa ali a haver um embate entre as oligarquias e também as outras classes, as outras oligarquias e essas novas classes sociais que estavam surgindo no Brasil nesse contexto. Assim que Epitácio Pessoa foi eleito, ele acabou entrando num acordo ali com as oligarquias, eles indicaram para sucedê-lo, né, já estavam pensando na sua sucessão, Arthur Bernardes, tá, para ser o presidente, favorecendo, lógico, as oligarquias de Minas e São Paulo. Só que houve uma reação republicana formada por Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e também Pernambuco, que lançaram a candidatura de Nilo Peçanha. E esse tinha o apoio dos militares e dessas outras classes que nós falamos aqui agora. Porém, houve um problema muito grande. Por quê? Arthur Bernardes acabou vencendo a eleição e os militares não queriam que o Arthur Bernardes assumisse, tá? Já tinham meio que pressionado ele. E nesse contexto surgiu uma carta falsa onde o Arthur Bernardes criticava Hermes da Fonseca, tá? A questão dos militares também. E teve um jornal que acabou publicando essa crítica. Mais tarde chegou-se à conclusão, né, que essa crítica era uma mentira, mas eles propagaram ali essa notícia falsa, mas para causar essa instabilidade, para evidenciar esse descontentamento, tá? Isso colocando mesmo os militares de baixa patente, no caso, contra os tenentes, né, no caso, contra o Arthur Bernardes e também ao presidente Epitácio Pessoa, né, que ainda estava, o seu governo ainda estava em vigência. Assim, começou a surgir o movimento tenentista, tá, que foi um movimento político e militar realizado por jovens oficiais brasileiros durante o período da Primeira República. E eles tinham propostas liberais no seguinte aspecto: eles queriam uma reforma política, a proteção de todas as riquezas nacionais, não só o café, tá? Eles queriam esse incentivo só do café. Lembrando que o Brasil adotava mecanismos desde pegar empréstimos até desvalorizar a moeda para valorizar o café, tá? O governo ainda tinha que custear caso tivesse prejuízo, enfim. Eles queriam um maior controle econômico sobre o país, diminuição da dívida externa, né, a questão do controle da inflação e o voto secreto. Só que eles acreditavam que eles que tinham que participar da política, não o povo.
Eles acreditavam que o povo era despreparado e inculto. Eles acreditavam que eles eram os salvadores, né, da pátria, né, quem iria mudar o rumo político do país. Aqui vocês podem observar o jornal, né, que mostra aí, que evidencia aí essa crise, né, não se tendo submetido à censura do governo, o marechal Hermes da Fonseca foi preso ali por 24 horas, né? Então, olha, o Epitácio Pessoa, ele mandou prender o Hermes da Fonseca, que foi ex-presidente do Brasil, tá, gente? E também mandou fechar o clube militar. Então, olha a tensão aí gerada. Não só, olha só, o Arthur Bernardes nem tinha assumido ainda. A questão estava ainda com Epitácio Pessoa e já pressionando o Arthur Bernardes, né? Ele já ia entrar nesse contexto conturbado no qual o Brasil passava, né, de prisão de militares, esses contra Epitácio Pessoa. O Brasil chegou a decretar estado de sítio. Olha que situação no qual o país atravessava. Aí, né, ocorreu, né, os tenentes não satisfeitos com todo esse rumo que o Brasil atravessava, né, no dia 5 de julho de 1922, um grupo de capitães, tenentes do Exército e alguns membros da Marinha tomaram o Forte Copacabana exigindo a renúncia de Epitácio Pessoa. Porém, o Congresso aprovou a decretação do estado de sítio e as forças militares leais ao governo movimentaram para atacar o forte. Ao atacar o forte, eles estavam em minoria, né? Enfim, 17 tenentes deixaram o forte, né? Eles queriam até, o líder da revolta, no caso, queria até negociar ali como proceder, né? Já que não tinha mais como vencer, eles viram. Só que 17 tenentes deixaram o forte, né? E iniciaram uma marcha na praia de Copacabana contra as tropas do governo. Eles se dirigiram para o Palácio do Catete. Eles queriam tirar o presidente à força. E o Otávio Correia, um civil, se uniu ao movimento. Por isso são 18 do forte, né? 17 militares mais um civil. Só que, ao chegar lá, eles eram 18 contra milhares, né? 3 mil mais ou menos. Estavam lá à frente do Palácio do Catete. Foram fuzilados. Somente 2 sobreviveram, Siqueira Campos e Eduardo Campos. Tá? Então foi aí a primeira revolta tenentista diretamente contra o governo, né? A partir do Forte de Copacabana, se dirigiram ao Palácio do Catete, mas foram derrotados ali. A próxima foi a Coluna Prestes, né? Que foi um movimento revoltoso também, né? Organizado por tenentistas. Eles percorreram o Brasil de 25 a 27, combatendo as tropas de Arthur Bernardes e também Washington Luiz durante a Primeira República. E ao longo da sua trajetória, né, esses membros da coluna, eles chegaram a percorrer mais de 25 mil quilômetros, né, em protesto contra o governo. Eles propagavam suas ideias, o voto secreto, a reforma do ensino público. Então eles começaram a querer convencer a população sobre a causa deles, né? Eles tinham uma causa, né? Eles nunca chegaram a ter mais de 1.500 homens, tá? E dentre estes, né, você tem Luiz Carlos Prestes, que depois se tornou um ator político importante aí na história do Brasil, tá? Nós falaremos mais dele na era Vargas, tá bom? Mas a ideia deles, basicamente, era percorrer, né, o Brasil e divulgar suas ideias, né, a crise das oligarquias, enfim, o Brasil não podia continuar como estava. E havia locais, né, haviam locais que eles eram bem recebidos, como heróis, salvadores, e outras o pessoal mais confiavam deles. Mas tudo chega ao fim, né, em 27, 3 de fevereiro, os membros da coluna Prestes oficializaram a deposição de suas armas, né, e alguns se exilaram. Na Bolívia, o Luiz Carlos Prestes saiu da coluna com um apelido de Cavaleiro da Esperança e tornou-se um dos grandes nomes na luta popular brasileira ao longo do século XX. Nós falaremos mais sobre Prestes a seguir, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula aí sobre os anos 20 no Brasil, fato que levou ao fim da Primeira República e também ao início da Era Vargas no Brasil, tá?
Na próxima aula nós falaremos mais sobre a Semana da Arte Moderna, né, e como isso influenciou também essa mudança de rumo do país, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Um abraço, valeu!